Olá, seja bem-vindo, bem-vindas ao programa Divã de hoje. Eu sou Getro Menezes, sou psicanalista clínico, sou gestor ambiental por formação, trabalhei muitos anos nessa área, por mais de 20 anos, plantei muitas árvores, contribuí com a coleta seletiva de São Paulo, do Brasil. Eu e alguns amigos, muitos companheiros de trabalho, Jair do Amaral, que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que é feito na cooperativa de reciclagem em Pirituba, o próprio Dudu Catador, o Bispo, são pessoas que eu conheci durante essa trajetória de na área de reciclagem de resíduos, né, da área de gestão de resíduos, né, cheguei a dar aula no Senac sobre esse tema, né, na pós-graduação de gerenciamento de resíduos. E por que eu estou falando tudo isso? Se o programa aqui é Divã de hoje e as pessoas estão querendo saber como lidar com a sua dúvida no dia de hoje, com o seu problema, com a sua falta de emprego, com a sua ansiedade, com a sua depressão. O Brasil, e assim como o mundo, né? O mundo todo passou pela pandemia, mas o Brasil já vinha de muito tempo com um problema nessa área da ansiedade, da depressão da sua população, né? E a pandemia e o isolamento social fez com que isso se tornasse muito mais grave, muito mais agudo, a ponto de fazer com que pessoas que não estavam desenvolvendo quadros de depressão, ansiedade, pânico, algum tipo de dificuldade para lidar com o que está acontecendo no momento atual, tiveram um aumento significativo, né? Eu não sei os números agora, mas me parece que foi mais de 200, 300% o aumento do número de procura por tratamento na área de psicologia, né, tal, dos tratamentos aí ligados à empresa e tal. A psicanálise não tem como ter convênio, né, porque ela não é um curso onde a gente tem, como é que eu posso dizer, um conselho, conselho regional dos psicanalistas e tal. Tem alguns institutos, tem escolas sérias, tem uma regra, uma determinação do próprio Ministério da Educação, do MEC, para que se tenha o período maior, são 2 anos no mínimo, né, de qualquer curso na área de graduação, de formação em psicanálise, você precisa estudar numa escola credenciada, no mínimo 2 anos, ter pelo menos 6 meses de Freud, ter Lacan, ter os outros teóricos e tal, Jung, Melanie Klein, vários outros, né, Bion e assim por diante, e ela te permite, a partir daí, exercer a função de psicanalista clínico, inclusive. Então, a gente não pode receitar remédio, a gente não pode dar laudo diagnóstico, a gente não pode atender preferencialmente a controvérsias, né? Pessoas com uma psicose num grau máximo, né? Que aí já é um caso de psiquiatria com acompanhamento de diversas outras maneiras, né? Principalmente com um profissional, porque há controvérsias também sobre se a psicose, se ela é orgânica ou se ela também é como uma neurose, né? Mas isso é uma outra discussão que eu acho que eu ainda sou um pouco novo nessa área. Estou fazendo 8 anos de
como estudante, como praticante da clínica psicanalítica e como estudante aprendi demais, porque no meu primeiro ano eu já estava na clínica social atendendo 10, 12 pessoas por dia. Isso no sábado, né? Eu atendia um sábado o dia inteiro, que durante a semana eu tinha minhas atividades. Trabalhava na Secretaria do Verde, na Prefeitura de São Paulo. E hoje não trabalho mais, sou somente psicanalista clínico. Foi uma opção que eu fiz, né? Tomar um café, porque sempre eu tomo café gelado. E aí isso me fez viver muito mais em paz comigo mesmo, né? Quando eu tomei essa atitude e algumas outras na minha vida. Mas o divã de hoje, eu quero trazer algumas questões. Por exemplo, esses dias coloquei algo no meu Instagram, nos stories, dizendo o seguinte, que eu vou parar um pouco de, de, de soltar vídeos no Instagram, porque demora demais para subir. Eu, às vezes, tenho uma coisa para falar no domingo, o vídeo vai subir na quarta. Então, esse Reels, né, aquela coisinha de 1 minuto e meio, no início era imediato, né? Até a distribuição, você vê pelos números. Depois começa a criar problema. Eu não sei, talvez haja um interesse que pague para fazer as coisas e, pô, para todo mundo. Primeiro dão um melzinho na boca, depois quer cobrar, mas eu acho que acaba sendo justo porque não tem melzinho de graça, né? Essa é a grande verdade. Então, o que que acontece? Eu vou passar a fazer mais aqui mesmo no YouTube, e daqui eu jogo pro Spotify, que também demora para subir vídeo. Eles oferecem essa possibilidade, mas aí a hora que manda não sobe, né? Mas não tem problema também, a gente sobe só o áudio sobe imediatamente. Mas a distribuição também do Spotify já foi melhor, também já está diferente, né? Eu tinha uma audiência X, né? E caiu drasticamente, caiu 30%. Então, não sei se é a qualidade do programa, até porque o programa são os mesmos. Então, não sei qual é o critério aí. Talvez seja. Bom, eles têm os critérios deles, né? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui, distribuindo da melhor maneira possível, e aquelas pessoas que gostam e curtem, que se puder compartilhar, comentar, que isso também ajuda, né? Eu acho que vale a pena. Então, qual é o objetivo de fazer esses vídeos, na verdade, né? É trazer algumas questões que talvez a gente. Pode parecer que a gente tenha esquecido, pode parecer que a gente tenha está passando batido. A gente está vivendo um século com muitas inovações. A internet é uma, uma das inovações mais radicais que talvez tenha aparecido nos últimos tempos aí e tal. A gente consegue falar, operar, namorar, mandar recado imediatamente por aqui. Eu atendo pacientes pela internet. Hoje eu não atendo nenhum paciente presencial. Todos os meus pacientes, eu atendo online e até por opção deles também, né? Teve gente que deixou de fazer por opção mesmo, porque gostaria de fazer online bem na época da pandemia, mas aí não podia, porque tinha isolamento social, não podia entrar nem no prédio. Como é que eu ia atender, né? Mais um café morno aqui. Então, a gente está vivendo esse século atual, onde as mulheres cada vez mais se faz presente em todas as áreas, que as minorias conquistaram vitórias, e é óbvio que o governo atual fez com que
muitos desses avanços se retrocedessem, né? Mas é uma política desse perfil de governo. O governo de direita ele não tem a mesma visão que um governo de esquerda que tem a visão social. Então isso é óbvio. Não dá para exigir de um governo que tem um perfil de extrema direita questões que um governo de esquerda defende, senão ele não é de direita, né? Isso é um pouco óbvio. Esse é o perfil. Quando você votar, né? Desculpa entrar nesse tema, que também faz parte da saúde mental da população, principalmente do Brasil e do mundo, porque o mundo está passando por esse processo de reaparecimento da extrema-direita com esse perfil radical mesmo, perfil de não dar a devida atenção para as questões das minorias. Então, isso afeta, obviamente, a população, principalmente a população mais carente, porque ela passa a ser muito mais necessitada. Né? A fome no Brasil voltou. Né? Não sei se isso é claro para todo mundo. Então, assim como o avanço da tecnologia, como a possibilidade de comunicar, inclusive mentiras, né? Também voltou a fome, a miséria, o desemprego, o endividamento da população, o aumento de problemas de saúde mental, tudo isso também aumentou. Inclusive o uso de antidepressivos, né? Porque acaba saindo mais barato, que você até compra facilmente qualquer farmácia do ramo, sem receita mesmo, né? E sai mais barato do que um analista que vai te fazer com que você tenha um melhor entendimento das suas questões, dos seus sentimentos, né? Então, o século XXI, né, a pandemia, o isolamento social, toda essa questão que a gente está vivendo nesse momento, ele trouxe mudanças radicais, principalmente na saúde mental da população. E isso você pode perceber na sua atitude, as mudanças que você mesmo tem. Né? Eu conheço pessoas que, a partir do isolamento social, passou a querer ficar mais em casa sozinho, sem se encontrar com outras pessoas, e não é nem por medo de nada, que optou. É óbvio que isso pode ser sintomas neuróticos, que isso precisa ter uma análise mais profunda para saber o que levou a pessoa a tomar essa determinada decisão e por quê e tal. O que tem por trás disso tudo. Né? Pode ser uma decisão mesmo, uma opção, né? Com toda a certeza da sua solitude, não da sua solidão, na verdade, de estar bem com você mesmo, sem problema nenhum. Isso é até importante, saber até que ponto você é capaz de viver com você mesmo, né? Até onde você gosta de você. Então, o texto bíblico, né, que diz que amai o próximo como a ti mesmo, mas até que ponto você se ama para você amar o próximo, né? Então, voltando aqui para essa análise do divã de hoje, a ideia é essa, né? Mostrar que a gente está vivendo um século com muita facilidade, o que também traz dificuldade, porque a gente acaba tendo muitas possibilidades e chances, porque na internet você tem um zilhão de possibilidades de ver as coisas que você deseja, todas elas, todas. No meu trabalho de conclusão do curso que eu fiz de psicanálise, eu tinha um funcionário na prefeitura, estagiário, um rapaz, que ele me emprestou um livro que ele estava lendo sobre pesquisas na internet e tal, era sobre questões de internet e tal. E aí ele me mostrou que um dos temas mais buscados num vídeo, num site pornográfico, era filhos transando com mãe, com pai. Era essa, e isso está no meu TCC, né? Então isso é um desejo, que eu até coloco que se o Freud tivesse vivo, ele
ele ficaria muito feliz com essa pesquisa, porque o tempo todo ele mostrou que isso é a raiz, né, da culpa e de várias outras questões que vão acompanhar o indivíduo durante a sua carreira na Terra. Então, hoje, por exemplo, né, eu soube por meio de paciente que o Tinder, as pessoas estão buscando parceiros que fazem terapia, né? Então, estão querendo reduzir o problema futuro. Eu até fiz uma brincadeira dizendo, é o fim do dedo podre, né? Buscar parceiro que faz a terapia num site de busca de parceiros, né? Passa a ser até interessante. Então, hoje você tem várias possibilidades, né? Inclusive isso, de buscar um parceiro num site onde tem parceiros. Você não precisa mais ir para a rua, você não precisa ter todo o aparato que há 30 anos, talvez, fosse necessário, né? Passar perfume, cortar o cabelo, tirar o pelo do nariz, da orelha. Então, cara, hoje você pode fazer isso tudo aqui num filtro. Você aperta aqui, mexe ali, baixa um programa, tal, corta até a sobrancelha que está acima da média. Mas eu vou deixar a minha companheira cortar, que ela pede isso toda semana. Esse é um dos pelos que mais cresce. Podia ter na cabeça, mas não tenho. Eu tenho uma sobrancelha avantajada. Mas eu gosto, eu gosto. Isso lembra meu velho pai que se foi e as suas raízes russas. Então, sobre a análise online, que eu falei também, eu acho que seria importante a gente repensar, porque uma análise online ela funciona muito bem. Quem faz análise online comigo tem tido resultado, e assim como outros também que fazem, que eu conheço, que tem tido bons resultados. Então a gente precisa começar a ter um pouco mais de dar um pouco mais de atenção e valor para a análise online, principalmente o clínico, né, o psicanalista ou psicólogo que atende também, né? Porque ela traz resultado prático, né? Talvez ter algumas regras para que isso se dê de uma maneira um pouco mais reservada é importante, né? Eu já tive pacientes que queriam ser atendidos dirigindo, eu falei de forma nenhuma, então muda seu horário, ou para esse carro. Dirigindo não é impossível fazer uma análise, né? Então não tem o menor sentido. Fazendo análise cozinhando, não dá, né? Senta, para, deita num sofá, senta nessa poltrona, na cadeira, no chão, não importa. Eu já fiz análise sentado numa praça, né, com uma paciente minha. Então, até na padaria, tomando um café. Então, já tive outras formas de atendimento que fogem desse padrão comum, que acho que, com o entendimento que a gente tem hoje, existe a grande possibilidade de você fazer análise, inclusive online, inclusive aqui, né? E dá muito certo. O resultado que eu tenho obtido com os pacientes tem sido muito bom, pelo menos é o que eles dizem, né? Então, eu também gostaria de falar sobre um filme que eu vi, o nome dele é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme que traz uma série de questões, né? Que é toda aquela avalanche de sentimentos que pode acontecer num dia na vida de uma pessoa. Drama, humor, fantasia, a própria ficção científica, na verdade. O filme trata dessa questão do multiverso, fala dessa coisa entre o bem e o mal, nessa disputa, a questão da instituição da família, a supervalorização do amor e assim por diante. São situações do dia a dia, né? Essa luta diária que a gente tem contra os nossos próprios traumas,
as decepções, depressão, o próprio síndrome do impostor, né? Você é o seu próprio algoz, essa é a grande verdade. E aí a ideia do filme é assim, de que parece mais fácil atravessar toda essas quantidade enorme de probabilidade por meio de uma viagem interna do que buscar uma ajuda profissional. Ou seja, isso também é o que a psicanálise faz. Ela desconstrói uma falsa realidade onde você está vivendo por meio de uma neurose e os seus derivados sintomas e deixa de viver de fato uma vida que você escolheu viver, que você quer, que você deseja. Nem sempre o que você faz é o que você desejaria fazer. Nem o seu trabalho, às vezes, é o que você gostaria de fazer. Às vezes é, não tem problema nenhum. Mas às vezes é uma coisa que te incomoda, que não é aquilo que você está fazendo porque é necessário, precisa sustentar a família, pagar a escola e tal. Mas não é o que você de fato quer fazer. É isso mesmo que eu quero fazer. Esse é o meu sonho, meu desejo. Então tudo isso faz com que a gente passe a ter uma visão um pouco mais diferenciada da vida. Quando a gente percebe que num mesmo dia, num único dia, existe uma avalanche de sentimento, amor, ódio, tristeza, raiva, alegria, a porra toda. Então, o tempo todo a gente vai passar por isso. Muitas pessoas vão ter seríssimas dificuldades para lidar com esse sentimento. Aí busca ajuda num médico, que o médico vai dar um remédio para que aquele pânico, para que aquela angústia, ela se reduza por meio de uma química no organismo, né? O que não é a melhor maneira para se tratar uma angústia, um pânico, uma ansiedade, uma depressão, talvez, uma raiva, um surto, um delírio, não é verdade? Você não precisa resolver isso de uma maneira química. Você pode muito bem resolver se entendendo melhor, buscando uma análise, buscando a raiz do problema. Eu atendo pessoas que, quando me falam assim, cara, impressionante o que aconteceu comigo. A gente está aqui, sei lá, 3 meses. Os dois que falaram estão há menos tempo. Mas tudo bem, que seja 3 meses. E eu já vi a diferença. Eu tinha um problema seríssimo para lidar com tal pessoa e não sabia por que aquilo acontecia. Aquela pessoa falava, eu já sentia vontade de voar no pescoço, de ir contra as ideias dela e sempre retrucava, nunca compreendia nada e tal. Isso no trabalho, né? E aí conversa na análise, conta a história, fala da vida, fala do seu histórico familiar. E aí você vai descobrindo, liga uma questão com a outra, aí a pessoa começa a compreender o que de fato ele está fazendo na vida dele, que é uma repetição aquilo que aconteceu, que gerou um trauma, que gerou um ponto de fixação, que toda vez que acontece o gatilho, aí aquilo é reativado, porque não está compreendido, não está encerrado, né? Não está. Agora o adulto, ele precisa saber que aquilo, hoje ele tem uma compreensão diferenciada daquela situação. Então aquilo para ele não tem o mesmo efeito que teve naquele momento, que para ele ainda era um absurdo. Eu não sei o que,
né, e tal. E nem você precisa saber também. A gente só tem que entender essa ligação que é feita com a análise e que vai trazer um resultado maravilhoso lá na frente. E trouxe, né? Ele falou, cara, é impressionante. A gente falou numa sessão sobre aquilo e imediatamente, quando eu vi a pessoa, achei que eu fosse estar daquela outra forma e eu agi de uma maneira totalmente diferente. Parece uma mágica, tal. E parece mágica, parece a sessão de descarrego, mas não é. É uma análise. A gente só faz essa ligação, pô. É a sua história, né? Precisa ter uma compreensão diferente, precisa saber quais são os tropeços que está te causando, né? E para isso é muito importante que se faça uma análise, é muito importante que se escute a história, que se faça essa ligação entre uma questão e outra, e aí esse nó se desfaz. Aí você está curado. Não, não está curado, porque não tem cura. Você vai melhorar, você vai cometer menos tropeços, você vai errar menos, escolher melhor, se cuidar melhor, ter mais ética com você mesmo. É isso, né? Você vai se respeitar. Coisa que dificilmente uma pessoa que não fez análise ou outras terapias, porque não é só análise que é a panaceia dos problemas da saúde mental da população. Existem outras formas. Tem gente que escuta o que eu estou falando e já consegue desenrolar bem a própria vida, né? Então é isso. Então o programa de hoje é o seguinte, é para dizer que a partir de agora estarei aqui com mais frequência, né? E esse mesmo texto que está sendo trazido aqui será divulgado no Spotify também. Agradeço as pessoas que me procuraram para dizer que o meu programa, o meu podcast é bom, que tem ajudado nas análises individuais e que ajudou estudantes de psicologia. Que bacana, estudantes de psicologia escutando um programa de um psicanalista que está chegando agora. Eu não tenho 10 anos em psicanálise, mas eu tenho uma história de vida que me facilita entender muito bem toda essa questão, toda a teoria freudiana. Eu sou um freudiano do século XXI, com a mente aberta. Quem diz que Freud é preconceituoso, machista, chauvinista, leninista, trotskista, entre outras coisas, precisa ler um pouco mais o Freud antes de sair falando qualquer besteira por aí. Assim como Lacan disse, né? Vocês querem ser lacanianos, seja, eu sou freudiano. Lacan disse isso. Não sei onde está, tem gente que tudo que se fala de Lacan, aí já vem aqui e escreve. Mas aonde que o Lacan escreveu isso? Né? Eu também não sei, agora eu estou papagaiando, mas me parece que o Lacan disse isso sim, porque eu já escutei isso da boca de lacaniano. Bom, grande abraço, espero que você curta o programa, estaremos aqui com mais e maiores frequências para que a gente possa... Eu ainda tenho muito assunto para trazer sobre a neurose obsessiva, eu parei a série no podcast, porque ela poderia se estender muito mais, e aí já começa a passar do limite do bom senso. E eu prometo que os programas que eu vou fazer daqui em diante, alguns deles serão específicos sobre a neurose obsessiva, que ainda tem muito mais assunto para trazer. A neurose obsessiva foi uma das neuroses que o Freud criou, que ele inventou. Alguns psiquiatras, antes da psicanálise, falaram sobre a neurose obsessiva, mas eles consideravam como degenerados, né? Os obsessivos e tal, até com... seria quase uma psicose, né? Entre outros termos que eu não me recordo agora, que o obsessivo era chamado. Então, Freud foi quem disse, quem nomeou de neurótico obsessivo os pacientes que tiveram
essa estrutura. Grande abraço, estou no Instagram, getro.menezes, não é arroba, é arroba, né? @getro.menezes, tem meu site também, que é o getropsicanalista.com. Se tiver interesse em procurar, por favor, procure no site, tanto no Instagram, tem como entrar em contato comigo. Obrigado pela paciência, obrigado por fazer parte deste projeto que é de psicanálise voltado para que as pessoas possam utilizar da melhor maneira possível na sua vida cotidiana. Um grande abraço e até o próximo programa. Valeu!